Boa noite, gente boa. Segunda-feira de frio, chuva, vento. Esse final de semana foi difícil, né? Mas para muita gente foi muito bom. Que a galera ficou em casa descansando, relaxando. E tá todo mundo aí online acompanhando o nosso programa que está sendo transmitido no YouTube e na Rádio Bem FM 87,5. Antes de iniciar, eu quero mandar um abraço especial para duas pessoas que estão acompanhando a gente aqui de fora. Nossas amigas Renatinha e Mara. Quero também parabenizar todos os corretores de imóveis, que ontem, domingo, foi dia do corretor de imóvel. E a gente está aqui com uma empresa que é referência em São Pedro, né, Paulo? É isso aí. Estamos aqui com duas pessoas super queridas, representando uma imobiliária que tem uma fama de ser de confiança, né? Credibilidade. Então já faz a pipoca aí com esse friozinho para assistir o nosso programa, nosso 7º episódio. Quero agradecer a todos pela participação, pelo envolvimento nos outros programas, né? Pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Que hoje nós estamos aqui com a Isis e o Paulo, sócios da Imovites, né, Pedro? Uma honra estar recebendo eles dois aqui. E a toda a equipe Imovites também fica o nosso abraço, né? Porque as outras não puderam estar. Uma tá aqui nos bastidores, mas são pessoas super queridas e é uma honra pra gente estar recebendo vocês aqui hoje. Obrigada. Pois é, obrigado, tá? E agora é hora de vocês se apresentarem. O Paulo e a Isis. Paulo é um grande amigo, uma pessoa que é inspiração para muita gente. Cara que tem uma credibilidade muito alta, amigo de todo mundo. E a Isis é minha amiga de infância, estudamos juntos na escola, na faculdade. Então é muita satisfação para mim ter vocês aqui com a gente. É uma boa noite a todos, ouvintes aí do podcast aí. Meu nome é Paulo Martins, como eu sou muito conhecido na cidade, e hoje eu estou representando a empresa Imovites. E primeiramente eu queria também parabenizar todos os corretores de imóveis pela data de ontem, né? E que Deus nos ilumine sempre. Amém. Isis. Bom, gente, então, eu sou Isis, né? Sou corretora de imóveis. Também a gente está aqui, é uma honra pra gente ter recebido esse convite de vocês e ouvir isso de você, né? É muito gratificante e espero que a gente faça um bom papo aqui agora. Tenha um bom papo, né? Pessoal, a gente está aqui com um dos agentes de negócios da cidade de São Pedro da Aldeia, que é grande responsável também pelo desenvolvimento comercial, imobiliário, desenvolvimento comercial e habitacional que nossa cidade vive. Então, assim, a gente está falando para muita gente hoje e a gente tem muita coisa para saber, muita história boa para conhecer e saber também dos planos futuros, né? Tanto de São Pedro da Aldeia quanto da Imovites, que é uma, como o Paulo falou, uma imobiliária que tem respeito, tem credibilidade e tem muito negócio bom para São Pedro da Aldeia. Então a pergunta que eu quero fazer para iniciar é para o Paulo. Paulo, conta para a gente como que foi o seu início, né, como corretor de imóveis. A gente sabe que você tem uma história na cidade de São Pedro. Conta para a gente desde o início. Não guarda nada, aqui não tem segredo. Fala para a gente toda a sua trajetória até aqui. Paulo, Pedro, eu sou policial militar, aposentado. Hoje estou aposentado, mas quando eu cheguei na cidade eu estava na ativa. E, como eu sempre falei, a polícia nos abre várias portas e a gente escolhe para onde a gente vai. Eu escolhi essa coisa que eu faço hoje, né, como corretor de imóveis. E eu tenho muitas amizades, graças a Deus, muita credibilidade na cidade. Eu participo de várias ações sociais, porque é um dom que eu tenho e que eu gosto de fazer. E imóvel, eu comecei num negócio muito grande aqui em São Pedro, que ninguém esperava. Não sei se as pessoas conhecem o Grupo Sonda, né? E eu participei daquela venda, daquela fazenda, onde hoje existe um polo de empresas também, que agrega várias empresas. E dali foi o meu segmento. Logo a seguir eu montei uma imobiliária e comecei também fazendo várias negociações com a PepsiCo, com o Mercado Livre e outras empresas grandes que nós conseguimos trazer para cá. E logo a seguir, eu saí dessa outra empresa que eu estava e montamos a Imovites. Da Imovites, nós começamos a desenvolver também vários trabalhos com a empresa. Hoje, a Rede Dom, eu consegui trazer
a Rede Dom para cá, que foi uma negociação muito difícil. Eu tive que persistir nesse negócio, né? Porque a gente estava em negociação com um local e, no final dessa negociação, um herdeiro não quis assinar o documento, né? E eu fiquei um pouco triste com isso. A gente trazia uma grande empresa que gera 300 empregos, praticamente. Depois de meses, né? Depois de meses de negociação. Não foi coisinha assim de um dia para o outro. Então, um grande negócio desse, você demora quase um ano para negociar. E nesse faltava um herdeiro. Aí esse herdeiro, não, eu não assino. Eu não quero mais esse valor, eu quero esse. Aí tá bom. Eu comecei a procurar um outro local e corre daqui, corre dali. Eu, junto com o Isis, com o Thaís, conseguimos achar um local onde nós podemos agregar o Dom Atacadista. E, para minha surpresa, além do Dom, vai vir um shopping a céu aberto para ali. E logo ao lado do Dom virá um condomínio de luxo, de alto luxo também. Serão 170 lotes, vai ter heliponto, vai ter várias coisas ali nesse condomínio. Eu tenho até, o projeto já está até comigo, e daqui a pouco nós vamos começar a praticar essa venda. Legal, hein? O shopping é do lado do Dom Atacadista, você né? De frente pro Dom é do lado direito. E o condomínio é do lado esquerdo, naquela ponta ali da... Mas entre a negociação para onde hoje é o polo empresarial do Grupo Sonda e até agora essa última negociação do Dom Atacadista, a gente tem muita coisa para saber. Né? Com certeza. Essa negociação do Grupo Sonda foi em que ano, Paulo? Só para a gente fazer aqui uma cronologia. Foi aproximadamente no ano de, se eu não me engano, de 2012, por aí. Então tem em torno de 11 anos. 11 anos. No período de negociação para a implementação do polo empresarial do Grupo Sonda, você já estava atuando como corretor de imóveis ou você participou ali da negociação ou por ter conhecimento, por alguma pessoa ter te chamado para você ajudar na negociação, não como corretor, eu digo como uma pessoa influente que você é na cidade, ou você já estava atuando como corretor de imóveis? Não, eu não estava atuando como corretor de imóveis. Eu fui chamado, né, através de um amigo que era ligado ao Grupo Sonda, e infelizmente ele veio a falecer, né, que foi o senhor Salvador, que era uma pessoa também bem influente com esses grupos de São Paulo. E dali nós começamos essa negociação e eu fui buscar o proprietário daquela área ali que eles tinham interesse. Foi feita a negociação, eu tive em São Paulo várias vezes, né? Às vezes comprava uma passagem de avião para ir, já estava com a de volta. Então a nossa negociação demorou um pouco, né? Que esses grandes negócios demoram um pouco. Mas graças a Deus foi concretizado. E logo a seguir, eles fizeram aquele polo de empresas ali que ficou uma coisa bem bonita e bem chamativa para empresas, né? Então, a partir dessa negociação que você despertou o interesse em passar a ser corretor de imóveis, você buscou a formação, passou a ser corretor e então vem atuando nessa área há 11 anos. 11 anos. E você vê dentro desses 11 anos, antes também, você como policial militar aqui em São Pedro, em toda a região dos Lagos, você sempre viu esse crescimento, esse potencial de São Pedro desenvolver esse ponto, mas eu vou deixar você pensar nessa resposta. E agora a gente quer saber, né, Paula, da Isis. Como que foi a iniciação da Isis no ramo, no segmento de corretagem de imóveis? Bom, então, como eu na verdade, sou advogada, né? Fiz direito, formação e advogava, tudo normal. Conheci a Thaís, conheci o Paulo. Eu digo que eu caí assim, eu mergulhei, né? Entrou na família. Entrei na família. Numa conversa, a gente foi conversando e acho que eu e Thaís, a gente tem uma ligação, a gente se dá muito bem. A gente viu ali uma na outra, a gente se complementa. Sim. Em termos de trabalho, né? Uhum. E aí a Thaís pegou e fez o convite, se eu não queria entrar na empresa, pra gente, né, montar a sociedade. E aí veio a Imovites, né, a Imovites, porque na verdade antes era o Paulo com a Thaís. Era um outro nome, né, não tinha nada a ver. E aí eu aceitei. Inclusive, fiquei sabendo aqui nos bastidores que Paulo que potencializava, né, Paulo? Você que incentivava, trazia a Thaís para perto. É Imovites ou Imovites? Então, menina, olha, cada um chama de um jeito. Na verdade, era para ser Imovites. Mas aí, naquela criação de marca, cadê o acento? Tem acento? Não tem? Como é que isso vai
vai ficar, ficou. Aí uns chamam de Imovitz, outro de Eu de Imovitz. Imovitz. Eu particularmente chamo dos dois. Então tá. Acabou ficando, mas o certo seria o Imovitz, né? Uhum. E aí fui fazer o curso de corretagem de imóveis, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei mais na parte administrativa, eu não trabalhava com a corretagem, por ser advogada, né? Então eu fiquei na parte de contrato, a parte mais burocrática. E aí fui fazendo o curso, né? E aqui tá o meu professor. Na verdade, ele é assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Paulo, pela Thaís também, mas o Paulo, eu digo que ele é meu professor, eu aprendo Legal. diariamente com ele. E aí tirei meu crédito, tudo mais, né? E a gente agora, todo mundo, todos nós somos corretores, mas Legal. cada um dentro da empresa tem a sua função ali específica, né? Então é mais E ou como menos que é isso. essa para vocês? A gente estudou no colégio juntos, nos formamos no ensino médio, a gente foi para a faculdade junto também, nos formamos. Para você, de alguma forma, largar a advocacia para entrar no ramo de negócios imobiliários, passar a ser corretora de imóveis, você viu ali, o que te chamou a atenção, o que você viu nesse segmento, que você falou, cara, que é uma grande oportunidade de fazer negócios. A gente sabe que o ramo do direito, né, da advocacia, é um pouco muito demorado, né, às vezes, para ter resultado, para você. bem muito. Você já eu chegou peguei no ponto meio termo, né? Tem que termo de né? um pouco, do muito, enfim. Exatamente. Então, como que foi para você essa decisão, essa escolha? Porque o que acontece? A gente está conversando com muitas pessoas, né? E as pessoas estão acompanhando o programa. Então, tem gente também que vê numa oportunidade de passar a ser corretor de imóveis e não entende um pouco dessa escolha. Do segmento, E como você está mais nova do que o Paulo é um jovem também, né? Não tô falando de... Mas eu digo na profissão, fala pra gente aí como está sendo esse start. Então, terapia, né? Começou com terapia. Porque, assim, foi o que você falou, a gente estuda um tempo, faz a faculdade, na nossa cabeça vai ser aquilo ali, né? Vou fazer a faculdade, vou passar na OAB, vou advogar. E advoguei por um... Na verdade, eu não larguei 100% a advocacia, né? Eu tenho questões minhas da advocacia que não são ligadas, não tem nada a ver com a imobiliária, mas eu fui me desvinculando aos pouquinhos, passando por uma amiga minha de trabalho, que a gente faz parcerias na advocacia, e passei a ficar praticamente 100% na imobiliária. E assim, para mim foi realmente uma surpresa, porque não foi algo que eu planejei na faculdade, mas aconteceu. A gente se forma para ser uma coisa, né? coisa, E aí vai chegando. Isso aí, mas não tem muito assim, aconteceu, acho que era pra ser mesmo. Como nada é por acaso na vida, era para acontecer. Era pra acontecer. E assim, eu amo, eu gosto muito. Hoje eu tô fazendo uma pós-graduação em Direito Imobiliário, que aí eu vejo assim, uma forma de acrescentar pra nossa empresa, né? A gente ter conhecimento ali justamente porque eu mexo com os contratos e tudo mais. Então eu falei, como advogada, eu acho importante e eu acho que é por isso também que passa uma credibilidade para a empresa, o fato da gente saber o que a gente está fazendo, né? Se especializar. Exatamente, porque a gente vê umas coisinhas assim que não condiz com o que é. Então, assim, a gente procura seguir tudo bem certinho, bem conforme a lei. Então, acho que foi assim, uniu o útil ao agradável. Não larguei 100% a advocacia, consegui agregar um valor também para nossa empresa, né? E para mim, no começo foi difícil, por uma questão assim, até da sociedade, dos nossos pais, né? Sim. Poxa, mas você fez direito e agora você vai ser corretora de imóveis, não tem... Mas tratei isso em mim, não é hoje um problema. E hoje você gosta? Eu amo. Não, pelo contrário, às vezes é uma grande solução, te rende muito mais. Muito mais. Né? O que acontece? Você mesmo chegou no ponto, né? A advocacia, infelizmente, tá cada vez mais... Limitada. Lenta demais, né? E a imobiliária, apesar da gente ter transações grandes, que demandam um tempo maior, a gente também tem a gente não trabalha só com essa parte, foi o que eu falei. Cada um na empresa tem a sua importância. Então, o Paulo, ele está sempre de frente dessas negociações maiores. Então, a gente também tem as outras, venda, locação, administração, que são coisas menores e que mais geram rápidas. dão um rendimento, um retorno muito mais rápido, né? Então, a imobiliária de vocês abrange todo tipo de negociação, seja uma casa, uma loja com valor
pequeno a Sim. seja uma grande negociação com valor de milhões. Desde uma kitnet até um... Legal. E dentro, como que é essa captação? Paulo, eu te fiz uma pergunta e eu vou deixar você responder daqui a Tá pouco. aqui pensando. Daqui a pouco, você tem muita coisa para falar. Mas como que essa captação seja do pequeno negócio, né, a uma grande transação imobiliária? Como que vocês atuam nessa área? Até Como como que é ela essa falou busca? que a equipe é dividida, né? Lá são 4, né? Na verdade, os sócios da empresa são o Paulo, eu e a Thaís. Somos nós 3, né? E aí cada um dentro de um segmento. Isso. O Paulo é só com essa parte. Ele falou que ele não quer se meter nas nossas outras... Só chega o meio-dia. Paulo é só alto patamar. Chega meio-dia e vai embora às 2. É assim. Então, aí entrando na pergunta do Pedro, como que vocês fazem essa divisão, né? Não, a pergunta, na verdade, foi como que é feita essa captação. Ah, sim. Porque, assim, a região, ela está em grande crescimento. E outra pergunta também, acho que dá para complementar nessa sua resposta, é a atuação da imobiliária, se é só em São Pedro, ou tem atuação também fora daqui. Mas como que é essa busca dos imóveis, como que é essa captação realmente dos negócios que vocês fazem? Pedro, nós temos parceiros. Né? Dentro da imobiliária somos só nós. Aí hoje nós temos a Renata, que chegou, Renata Orfão, que é corretora, e ela chegou, acrescenta muito valor pra gente, uma pessoa de extrema confiança. E ela é, assim, a única corretora, digamos assim, de fora que tá ali dentro, Entendi. né, com a gente. E no mais, nós temos parceiros, então, para fazer captação, e aí a gente vai trabalhando a questão de porcentagem, né, dos honorários ali Sim. para cada um. Não, inclusive Mas- a Renatinha foi uma grande aquisição para a Imovitz, né? Porque assim, eu vendo de fora, eu acho que a Imovitz tem duas histórias. Uma antes e outra depois da Renatinha, né? Ela chegou devagarzinho e nem tomou conta do Ela nosso foi chegando, isso aí. Mas e, Paula, agora você vai responder a pergunta que a gente fez, né, Paula? Diz aí pra Vamos gente, lá. como que foi essa sua visão desde sempre em São Pedro? Porque você aqui, em antiguidade, é posto. Você aqui tem muita coisa para contar e você lembra de São Pedro lá atrás. Tá entregando idade, Pedro. Esse crescimento da cidade. Eu quero que você conte pra gente, até para as pessoas conhecerem, porque muita gente acha que São Pedro começou a crescer assim do nada. E nada acontece do nada. Né? Tem todo um processo, um motivo, um porquê, ou seja a localização, ou seja o Favorável, incentivo, ou seja uma coisa que começou lá atrás. Fala pra gente na sua visão geral. Ô Pedro, eu, há uns anos atrás, eu trabalhei com o ex-prefeito Paulo Lobo, né? E ele é um cara que tem uma visão fora de série. Ele criou aquele polo de empresa de São Pedro da Aldeia. Foi uma criação dele e veio várias empresas. Eu ali também consegui colocar algumas empresas ali, eu fui secretário, na época era secretário de segurança, e eu consegui, com a permissão dele, trazer algumas empresas. E eu vi o potencial de São Pedro da Aldeia, que eu vejo São Pedro da Aldeia hoje como o centro da nossa região dos lagos, né? Daqui você vai para qualquer lugar, sem ter trânsito, sem ter muita coisa que Dificuldade. obstrua o seu trânsito, né? Agora, você vai botar uma grande empresa em Arraial do Cabo. Não tem como, porque a mobilidade lá é pouca. A logística, a distribuição também. não colaboram, aqui não, né? todo mundo passa aqui. Às vezes as pessoas me procuram, eu precisava montar um mercado, o que você acha? Aí eu dou uma atenção, falo, olha, o seu mercado você tem que colocar ele na área de subida, na área de chegada da região. Aí ele pergunta, mas por quê? Porque quem está chegando vai parar para comprar. E quem está voltando não vai parar para comprar nada. Ele vai embora direto. O máximo que ele pode fazer é parar num posto de gasolina, abastecer e ir embora. Esse primeiro ponto comercial empresarial de São Pedro, ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro, primeiro. que é onde hoje, para a gente passar uma localização para as pessoas, é onde, ao lado ali da Minas Rio, né, naquela a rua Minas ali, Rio né? pertence ao polo de empresas. Eram quantas empresas no início, Paulo? Ali no início, nós tínhamos poucas empresas. Isso foi o quê? ali. Em 2001, 2002? O Paulo, na época, acho que foi 2002, não, 2002, foi 2002 que Então ele tem assumiu. 20 anos que São Pedro passou a ter o seu primeiro polo de empresarial. Empresarial, isso. E foi um sucesso. Aí veio Coca-Cola, veio várias empresas. Até hoje eu estou colocando uma outra empresa lá, já estou em fase de aprovação de documentação
e, se Deus quiser, ela deve chegar aí a qualquer hora. Na qual vai gerar, um spoiler. deve gerar uns 50 empregos que ajudam bastante. Então, há 20 anos atrás, a gente teve o primeiro polo empresarial da cidade. E como que foi esse desenvolver dos anos para hoje a gente está colhendo os frutos que nós estamos atualmente, né? Com certeza. E os próprios empresários, eles veem São Pedro da Aldeia como o coração da região. Daqui eles vão para qualquer lugar. Você vê, agora lançaram aquele polo lá do Sonda, agora não, já tem um tempo. E está chegando empresas para ali. Chegou a Sadia, a LM, são empresas grandes que, sabe, que futuramente vão dar uma geração de emprego muito grande para a nossa região. Legal. E eu vejo que nesse polo de empresas da prefeitura, eles têm uma contrapartida. Eles têm uma vantagem, mas têm uma contrapartida, que é agregar os empregos para os moradores de São Pedro. A mão de obra. Agora, quando for uma mão de obra especializada, tudo bem, eles têm direito de trazer de fora, que são pessoas de extrema confiança deles. A gente falou aí de um empreendimento, né, que foi esse polo empresarial. Qual para você foi o start na questão residencial, habitacional? Qual foi o grande, isso eu estou falando há 20, 15 anos atrás, o grande start nesse segmento? O grande start nesse segmento, o ex-prefeito Paulo, ele criou a Nova São Pedro. Que ele tinha uma visão que São Pedro, hoje o nosso centro da cidade é um pouco difícil de você transitar, né? Você parar. E ele tinha uma visão referente à Nova São Pedro, que ele seria uma nova São Pedro da Aldeia, para comércios, para moradia. E ali foi criado aquele condomínio Blue Garden, que hoje é um sucesso aquele condomínio. Aí agora veio o Viverde, que é outro sucesso, veio o Viverde 2, que está sendo outro sucesso, e ainda tem mais um que deve chegar agora, o Viverde 3. E agora também você está vendo, vai sair aqueles apartamentos lá. Então, a nossa mobilidade hoje de São Pedro da Aldeia não vai comportar isso tudo. Porque você chega ali no centro da cidade, para você estacionar é um problema sério. Então, essa visão dele para a Nova São Pedro é o que vai contribuir muito. Então, o start da Nova São Pedro para você nessa questão, sem ser empresarial, mas falando de Moradia. Parte de moradia habitacional, foi a Nova São Pedro. Eu lembro, Paulo, não sei se foi antes ou depois da Nova São Pedro. Aquele Marina Clube, ali no Baixo Grande, ele foi antes ou depois da Nova São Pedro? Acho que ele foi antes. Foi antes. Eu não tenho bem certeza, não. Porque na época eu lembro que foi um grande empreendimento, vários blocos de apartamentos e tal. Foi depois. Foi depois? Porque na época, foi até no governo Carlinho do Filho, que tinha que tirar o habite e não estavam conseguindo. Eu me lembro disso. Então a Nova São Pedro foi projetada antes do Marina Clube. Marina Clube. E a Nova São Pedro realmente, nessa questão, e eu até tenho uma crítica, né? Porque um tempo depois, pelo que eu soube, mudou o plano diretor. Que antes, até quando foi projetado a Nova São Pedro e o Blue Garden, os lotes mínimos tinham que ter 360 metros quadrados. Acho que houve uma alteração logo após que permitiu 252, né? Que teve até alguns condomínios menores que foram feitos a partir daí, né? Aqueles ali próximo da feira, do lado esquerdo, aqueles indo para Cabo Frio logo depois do Buriti no início. Esses são todos lotes menores, né, Paulo? Entendo o seguinte, esse plano diretor diz o seguinte: loteamentos tem que ser 360 metros. Tá? Condomínio você pode construir de 260 para cima. Mas sempre tem aquelas sobras de esquinas que são um pouco maiores. Mas no condomínio você pode fazer lote de 360, mas você pode também fazer de 260 em diante. Tem tipo essa exceção para condomínio, então? Isso, só para condomínio. Porque quando é loteamento, você tem que deixar a área pública para a prefeitura, você tem que reservar esse espaço. Então, conclusão, o loteamento diminui o tamanho de lotes. Você tem que ter lotes maiores e diminui o tamanho de lotes. Continuando nessa questão da parte imobiliária habitacional, você tem ideia hoje de quantos lançamentos São Pedro vai ter aí nesse ano de 2023? Porque eu sei que tem um em Praia Linda,
A gente indo para Iguaba, se eu não me engano, tem 2 ou 3 condomínios, na verdade, ou loteamentos. Um eu sei que é o loteamento e outro, salvo engano, do lado direito é condomínio, né? Aí a gente vê no Retiro, tendo ali um grande empreendimento. Na Nova São Pedro, outro grande empreendimento, que é o da BRZ, né, com 448 unidades. E a gente vê crescimento de prédio a todo momento na cidade. Toda hora, praticamente, todo Condomínio dia. também, né? Condomínio cresceu muito. Como que tá essa questão de loteamento, condomínio e depois edifícios? Você vê, loteamento, nós temos, deve sair um na Praia Linda, esse já está até aprovado. E tem um outro logo ao lado. Agora, aquele mais lá na frente, que vai, se eu não me engano, é um condomínio também. Agora, houve uma divisão aí, eu estava ouvindo até essas notícias aí na LERJ, que Iguaba pegou um pedaço, eu não sei se abrangeu aquela parte ali. Porque acredito que não, essa parte foi só do Sapiatiba Mirim. Mas era um bairro ali com a... mas aonde tem umas casas que fizeram ali, não sei se você entrando ali no Morro do Verno, fizeram uma série de casas ali. E aquela parte ali pertence a São Pedro da Aldeia. Houve até uma negociação ali sobre... a prefeitura deu um incentivo, essas coisas todas. E ali pertencia ou pertence a São Pedro da Aldeia. Eu não tive essa notícia. Eu soube que houve na LERJ uma sessão que tiraram essa parte de São Pedro. Eu não sei se abrange também aquela parte ali de frente para a Lagoa. Eu perguntei isso, Paulo, porque a gente vê o crescimento de São Pedro em todos os lados, né? A gente não vê um lugar específico que a cidade tem se desenvolvido. Por exemplo, falamos de Praia Linda, né, que é ali, para quem está acompanhando o programa, é logo na entrada da cidade, é o último bairro para começar Iguaba Grande. Falamos de Praia Linda, que está tendo ali vários lançamentos, está tendo ou vão ter lançamentos ali imobiliários grandes, né? A gente falou do Retiro, que é para quem está acompanhando aí. Ali você pode entrar pelo Retiro, pelo Morro do Milagre, que é atrás da Policlínica, e você segue ali pelo Boa Vista, que vai dar no Retiro, ou pela BR, né? Isso. Ali é BR ou RJ? RJ. Ali pela RJ, que passa Rua do Fogo, Estrelinha, Recanto, entra por ali. Tem também na Nova São Pedro, que a gente está falando aí dos condomínios. Tem lá para o Baixo Grande, que é a parte do lado do atacadista, que você deu aí em primeira mão para a gente, que vai ter um grande condomínio ali, né? Que vai ser um condomínio com L tem ponto. Até um projeto deles, né? Então, assim, eu tô falando só da parte habitacional, não estou nem entrando na questão de empresa. Tem a parte do Sudoeste, que tem empresários sondando ali. Sondando. Então, assim, o que vocês estão vendo? Como que está o mercado imobiliário? O que vocês estão vivendo hoje? Eu não estou falando nem de futuro. Como que está essa visão externa do pessoal vendo São Pedro da Aldeia? Eu acho que voltou a movimentar. A gente ficou um tempinho aí bem frio, né? E aí agora tá voltando, né, Paulo? Tá voltando. Tá voltando bem forte. Tá voltando bem forte e... Peraí que deu uma... Esse tempo que você considera que a gente ficou um pouco parado foi por conta da pandemia? Foi uma questão geral, né? Geral, e aí afetou, não tem como, né? Afetou também a parte de imobiliária, né? Era isso que eu ia falar e eu esqueci. E aí afetou o financeiro, não tem como, né? As pessoas ficam com medo de fazer qualquer coisa, né? E aí dá uma... período. Eu acho que agora as coisas estão voltando e eu acho que o crescimento de São Pedro se dá muito, o residencial, por conta do empresarial. A gente está com uma quantidade de empresas aqui em São Pedro e muita gente buscando São Pedro. Coisa que eu, particularmente, nunca vi aqui em São Pedro. Tá? Fica mais fácil o acesso às empresas também, né? Tá crescendo muito. Isso ajuda uma coisa com a outra. Muito, muito, muito. Antigamente, eu costumo dizer que a gente saía de São Pedro para ir a Cabo Frio para fazer qualquer coisa, até para ir num restaurante. E hoje você já vê o contrário. A gente tem muito cliente de Cabo Frio querendo vir morar em São Pedro. Muita gente que sai de Cabo Frio para almoçar, jantar aqui em São Pedro. Bares, restaurantes que só tinham em Cabo Frio já estão aqui para... E também a questão do emprego, né? Que a pessoa vem para morar aqui porque aumentou a demanda de emprego. Falando dessa questão da geração de emprego, Paulo, eu vejo que São Pedro tem recebido bastante empresa, né? Isso, graças a Deus. Cada dia que
passa, cada mês, a semana tem recebido empresas relevantes, mas eu não consigo ainda observar uma empresa que tem uma produção, talvez eu desconheça, mas que tenha realmente uma produção. Vou dar um exemplo assim, eu posso estar até falando de uma coisa muito fora da realidade. Mas eu digo disso assim, montadoras. Vou dar um exemplo, tem uma empresa que monta gerador que vai vir se instalar em São Pedro. Que aí você até demanda, você precisa de uma qualificação técnica, de uma mão de obra mais qualificada. Que realmente é aquele emprego que não é um emprego direto de venda, mas um emprego de produção, aquele emprego que a gente traz... Mais especializado, né? Especializado. Como que você está enxergando essa questão? Tem alguma movimentação aí no meio imobiliário, empresarial, de trazer essas empresas para cá? Talvez ali naquele polo do Grupo Sonda? Pedro, ali no polo do Grupo Sonda, existe uma área ali que foi doada para a prefeitura, né? São 35 mil metros de área. Para a prefeitura, eu estava projetando trazer uma faculdade para ali. Eu fiz contato com a Estácio, que eu tenho um amigo que é muito amigo do dono da Estácio, porque a Estácio hoje tem umas Estácio que são franquias. E tem a Estácio, e esse amigo, ele trabalha direto com o dono da Estácio. Aí eu fiz essa proposta para ver se trazia eles para cá, doando esse terreno, 10 mil metros para eles construírem. Mas não houve resposta, mas eu continuo insistindo. Eu sou aquele cara que eu não desisto nunca. E eu tive uma reunião com o Clayton, que é responsável, um dos grandes representantes do Sonda. Isso está escrito, tudo direitinho. O programa deles eles vão doar uma área para um colégio, uma escola profissionalizante. Ele falou para mim, está aqui, Paulo, eu dou a área. Por quê? Nós não temos mão de obra qualificada. Você traz uma grande empresa para cá, você tem máquinas sofisticadas, você tem máquinas caras. Aí, de repente, um curioso vai lá e quebra uma máquina daquela. Então, ele doa a área para que seja feita uma escola profissionalizante. E um outro quesito também que ele abriu, não sei se vocês sabem, a fazenda do Sonda, ela vai até São Vicente. Ali, aquela fazenda é enorme, muito grande. Ela vai até São Vicente. É Araruama, para o pessoal ficar atento. Araruama, isso aí. São Pedro faz divisa com Cabo Frio, Guaba, Araruama, e acho que só, né, Paulo? Só. Aí ele abriu um precedente dele abrir uma estrada no meio da fazenda até São Vicente. E o poder público ia entrar só com asfalto. Então ficaria um grande elo, iria favorecer a eles, né? E iria favorecer a vinda de empresas para cá, porque o acesso ficaria bom, e com isso a população, até a gente mesmo, porque a gente tem que dar uma volta, vai em Araruama, vai não sei mais para onde, ou vai pela Rua do Fogo. Então ele... Mas você acredita, Paulo, que a gente num futuro aí breve, nós vamos ter empresas que realmente sejam empresas de fabricação? Porque hoje a gente tem muita empresa de distribuição. A gente tem a Marbella, a gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Itaipava. Nós temos, por exemplo, empresas de venda como a Avan, como os mercados, os atacadistas. Mas assim, o Amigão, enfim, Casa e Vídeo, o shopping que vai inaugurar. Tem previsão para o shopping? 2024 para 2025. 2024 para 2025. Passa rápido. Mas eu não vejo hoje na cidade, como eu te falei, uma empresa de real produção, né? Pedro, eu também concordo com você. Agora, isso aí depende muito de incentivo, né? Incentivo, não, é difícil econômico. É difícil em todos os sentidos, porque assim, os profissionais tem que pensar em formas de atrair esses profissionais, né, de operação para cá. Não só a empresa, mas também mão de obra qualificada. Porque a gente entende o seguinte, por exemplo, você vê grandes fabricantes em Caxias, ali na beira da BR, né? E tal, porque ali, de alguma forma, fica fácil o acesso dos profissionais, né? As montadoras que eu digo. A gente trazer para a região dos lagos, você tem que ter realmente um incentivo muito forte nessa área. Com certeza, tem que ter um incentivo forte e temos que ter uma propaganda forte, né, para oferecer esses incentivos. Isso aí é o que nós temos que fazer. Até nós, corretores, também, começar a divulgar a nossa cidade, nos unirmos em prol da nossa cidade. Como que é o corporativismo dos corretores de imóveis?
alguns são bons. Não, tem algumas classes que os caras são unidos pra caramba. Entendeu? Você pega, eu quero conhecer um médico falando mal de outro médico. A união defende, A união é boa, não é má, não. Até que a gente não tem, graças Até que a gente não tem... temos feito parcerias com colegas, pô, as coisas bem as claras. Temos... porque isso fortalece a cidade, né? Quando você tem uma classe unida, principalmente uma classe tão importante quanto a dos corretores de imóveis, é muito importante para a cidade. Porque aquela galera junto faz a cidade. Eu acho que poderia até ferver, ser mais, né? justamente, exatamente. Poderia se unir mais, porque ninguém, aquele ditado, né? Ninguém é forte sozinho. E unido seremos sempre fortes. Porque essas vendas que eu fiz, essas grandes vendas, nós fizemos sozinhos. E teve uma que eu estava, sabe, na porta, de repente já entrou pessoas, aí a pessoa que estava comprando falou, poxa, mas quem me trouxe isso aqui foi o Paulo. Como é que aparece outro? E eu não descarto, Pedro, sabe? Eu não vou, não, sou eu, não. Quer seguir juntos? Vamos seguir juntos, vamos ver. O que você pode agregar, né, nessa negociação. Entendeu? Né? Então, a gente não pode descartar. Porque onde come um, come dois, três, quatro, e nós vamos... Mas as grandes vendas, né, nós fizemos sozinhos. Só gente. Teve um ano que nós vendemos horrores, né? Foi. Um ano, e falei, meu Deus. Horrores. Graças a Deus. Fizemos uma venda Graças muito a grande que eu falo para as pessoas, nós vendemos, em um ano, vendemos 25 milhões. Nossa. Caramba. Entendeu? Incrível. Porque a gente também trabalha com posto, né? Posto de gasolina. Eu trabalho com posto de gasolina. A imobiliária que é referência em curiosidade. transação de pós de gasolina Isso aí é... A gente não divulga muito em Instagram, porque são transações Muito específicas, né? específicas e até por uma questão de os donos não querem aquela... Não é anunciado, a gente sabe que tem... E como que é essa venda, Paula? Como que você encontra uma pessoa para comprar um posto de gasolina? Vendem entre eles, é um grupinho que se... É muito contato, né, Paulo? É muito contato. A pessoa já sabe por incrível que a gente trabalha pareça, com isso. eu tinha alguns fortes donos que eram meus vizinhos. Eu não sabia, depois que eu... o segredo então tá em morar bem, né? Que eram meus vizinhos. E dali nós fomos... E eles passam a confiar em você, né? Lugar certo com as pessoas certas. Exato, tudo na vida é relacionamento, né? Não aí. adianta você querer verdade, vender um posto de gasolina e você não tá próximo de pessoas que têm capacidade de, no mínimo, conhecer pessoas que têm condições de comprar um posto de gasolina. Tem que estar no Com meio. certeza. E é uma negociação demorada, Pedro. É um troço muito complexo, muito, sabe... É muita conversa. Essa venda, assim, eu acredito que essa venda seja em cima dos números de lucro mesmo, né? Porque o cara não vai especificar, essa bomba aqui vale tanto, terreno vale tanto. O cara quer saber, meu irmão, o posto dá quanto por mês? É 50 mil? Vamos fazer um cálculo aqui em cima e tal. Ali você quanto vale, como que é? Ali é o seguinte, primeiras perguntas, venda de litros, de álcool, gasolina e diesel. GNV, quantos metros cúbicos você vende ao mês? Você tem que passar tudo mês a mês. Um relatório de quantos meses? De quantos meses? 6 meses, os últimos 6 meses. 6 meses. Aí você passa para o interessado, ele vai estudar aquilo ali. Me interessa. Qual o preço? Aí você passa o preço, aí começa a negociação. Aí às vezes esbarra em alguma coisa, aí você para a negociação. E depois recomeça de novo. Isso aí é coisa demorada. Não é, Esses 2 postos que nós vendemos, parou, eu falei, o cara desistiu. Aí daqui a pouco eu insisti de novo, interessa? Falou, interessa, vamos continuar. Aí peguei ele, levei lá, ele olhou, poxa, realmente é bom. Aí ele comprou um. Falei, cara, vamos lá ver o outro. Aí tá, vamos lá. Aí fui lá, ele viu o outro, melhor ainda. Então, era do mesmo proprietário, né? Ele acabou aqui em São Pedro? Não, Cabo Frio. Ali em frente a Casal Veículos e lá no Jacaré. E aí vai indo boca a boca. E uma negociação dessa custa quanto, mais ou menos? Por curiosidade. Não tenho ideia de quanto custa um posto de gasolina. De um posto, mais ou menos? Não, de venda. Depende do tamanho do posto. Dá uma média, da quantidade de... O último posto, não vamos falar esse de Cabo Frio, não, mas vamos falar de São Pedro e a gente não vai falar qual é o posto. O último posto que você vendeu em São Pedro, quanto que foi o valor? O último posto que eu vendi em São Pedro, aqui em São Pedro, por incrível que pareça... Foi Cabo Frio. Foi Cabo Frio também. E tem um outro que eu estou em negociação, são 4 postos que tem em Cabo Frio também. Mas você já vendeu algum aqui em São Pedro, não? Não, aqui em São Pedro não. Só Cabo Frio. Só Cabo Frio.
Então tá atuando em toda a região. Então, tá vendo? respondendo aquela sua pergunta sobre eu a perguntei. atuação. Nessa área, sim. Não é que a gente não tem, a gente tem casa para alugar em Cabo Frio. Eu já vi vocês postando mas também. o nosso foco maior é São Pedro. Mas esse tipo de negociação em São Pedro ainda não aconteceu. A parte residencial, então, de vocês, o mais forte é em São Pedro. São Pedro. E a parte comercial é em toda a região dos lagos. região. Eu, por exemplo, estou começando uma negociação em Niterói com posto de gasolina. Que legal. Então, conclusão, a gente vai vai... crescendo. Ô, Paulo, e nessa venda de posto de gasolina tem alguma auditoria? Tem que contratar uma empresa para fazer auditoria dos valores, das planilhas ali dos últimos 6 meses. O próprio dono do posto. O comprador, ele leva o advogado dele e o contador dele para fazer todo o levantamento. O dono do posto vai passando, vai né? passando, E aí... Entendeu? Apesar que esses 2 postos que nós vendemos de Cabo Frio, o pessoal certíssimo, aquela família, sabe, que certo, tudo em dia, e foi uma negociação assim, tipo, de uma semana. Mas porque assim, geralmente eles já têm o jurídico deles, o contador deles, então a gente só faz aquela junção. Só o meio de ali, campo, o né? meio de campo. Você vai comprar seu posto quando, que você falou? É muito trabalho. Dona Mara que contou pra mim aqui, ó, Pedro, a Paulo já tá negociando um posto, tá quase fechado. Em relação a essa parte que você diz que é mais específica para São Pedro, né? De residencial. Qual é a maior demanda, assim? Vem mais pela rede social, procurar vocês, ou presencialmente? Como que é esse conhecimento do trabalho? O nosso é mais rede social. É mais indicação. Indicação. A gente não tem, assim, raros clientes que vieram de porta, assim, bateram na imobiliária. Ah, eu quero uma casa. Mas é raro. Nosso é placa, né? A placa é algo bom, dá um retorno, né? Ainda tem muita gente, pessoal mais da antiga, gosta de pegar o carro, assim, quero alugar, vou procurar. Isso aí. Eu vou dizer pra você que nem muita gente da antiga não, gente nova também faz isso. Por exemplo, a tia de Paula tá procurando um apartamento, aí sempre que eu passo na rua, vejo alguma placa num prédio, eu tiro foto e mando pra ela. Isso aí depois a gente Arrumamos conversa. Depois a gente resolve. Concorrente, hein? Depois a gente conversa essa parte. Não, mas eu tiro foto das placas das imobiliárias e mando pra ela, entendeu? Manda pra gente. Pode mandar pra gente. Manda pra Pode ter gente que a gente certeza que ela vai ser consegue. bem atendida. E hoje, Instagram. O site a gente tem mais por uma... Eu acho que passa... Acho não, tenho certeza. Passa uma credibilidade maior. Ter um site. Mas o nosso Instagram é Facebook, Instagram... Até porque também teve uma época que cresceu muito essa questão de divulgação fake, né? A pessoa tirava foto assim da casa, tô alugando, tô vendendo. Tem muito golpe, inclusive. Muito golpe. Então, essa questão do site realmente passa muita confiança, porque o site, ele como é que é? Certificado, assim, né? Pra você criar um site. E indicação, vou te falar que são os melhores clientes, sempre vêm de indicação. É igual, assim, um posto, né? Só que numa proporção muito menor. Dono de um posto fez aquela primeira transação ali, deu tudo certo e tal, já vai te indicar para um colega dele, para um ali daquela área e começa, olha, peguei seu telefone com não sei quem que você fez tal coisa, falou que eu posso... É uma rede de contatos, né? Que você tem que ampliar. Graças a Deus a gente tem essa rede aí firme. Ô, Paulo, um tempo atrás, a gente via a imobiliária com uma estrutura muito grande. Vou dar um exemplo. A gente pegava na frente da cidade, aqui na entrada, tinha uma casa grande, bonita, e o cara alugava para colocar uma imobiliária. E eu tenho visto, assim, na minha opinião, que a estrutura das imobiliárias, ela tem de alguma forma reduzido. Como física, né? A estrutura física. Isso ainda tem relevância? Por exemplo, eu digo para você, se você acha que você tem uma imobiliária com uma estrutura assim que o cara chega e, pô, meu irmão, tem um mesão, pô, a casa toda cheia de tecnologia, com atendimento. Hoje tem relevância ou não? Depende do segmento da imobiliária. Pra gente, nossa imobiliária não é algo grandioso, são 2 salas, mas pra gente, onde a gente estava, a gente precisou ir para um lugar para ter reunião, por exemplo. Então, a gente precisava de um outro cômodo, um espaço que, vamos ter uma reunião. Nossa imobiliária, ela tem 2 entradas, tem garagem, porque às vezes é preciso passar por trás. Oferecer um atendimento. Dependendo do tipo exatamente, do tipo do cliente que vai. Eu tô arrumando uma confusão lá na imobiliária, sabe? Eu sou meio... eu gosto de coisas grandes, né? Já no caso de você já quer mudar de novo, negociações então. grandes. A gente tá na guerra agora. Nós somos
Por quê? Eu gosto desse tipo de desafio que você falou. Ter uma grande imobiliária. Aí eu falei para elas, eu vou alugar essa loja aqui onde estava o Viverde. Ela, mas isso aí é caro. Eu falei, eu vou alugar. Isso de alguma forma impacta, né? Impacta, entendeu? ele tá O namorando Viverde, lá, o a Viverde gente foi tá- um exemplo. Quem não viu o Viverde? Quem não viu aquela esquina ali, né? É uma propaganda enorme mesmo, Isso aí. verdade. Então, sabe por quê? Eu vejo você tendo espaço e ali tá da forma que a gente quer. Uma sala para reuniões, uma sala, cada um tem a sua salinha, um local para você divulgar, botar uma maquete para você divulgar condomínios, essas coisas todas. Elas ficam me beliscando, né? Tanto isso como Thaís. Mas eu ainda vou chegar lá, se Deus quiser. Isso Pode aí, ter tem que certeza. pensar grande, Paulo. Não, querer a gente quer. A né? Mas- imagem, Vocês colocam o Paulo no chão. pé no chão. Calma. eu perguntei isso porque, assim, dependendo da negociação, a imagem, ela conta muito, né? Não, com certeza. Aquele tem algumas coisas assim que a gente diz, você não pode ser grande. Às vezes você tem que mostrar que você é grande, né? Tem isso também. E eu já ouvi, por exemplo, de amigos meus, corretores de imóveis, novos, que eles falaram o seguinte, cara, eu já perdi venda porque a pessoa que estava negociando ou que me ligou e a gente foi fazer um encontro presencial, eu não tinha uma estrutura assim adequada e a pessoa me viu como jovem, não me deu tanta credibilidade. Mas, infelizmente, isso acontece. A gente, há um tempo, pegou também, foi uma cliente nova, foi uma locação, mas era uma locação de um valor considerável. E ela não me conhecia. E aí eu falei, olha, procura tal pessoa, que tal pessoa vai te dar uma referência, né, da gente ali. E assim ela fez e quis ir, eram 4 ou 5 herdeiros. Foram todos lá na imobiliária. A primeira coisa que ela falou quando entrou foi, nossa, a imobiliária toda direitinha, vocês têm uma estrutura legal, eu queria ver isso, porque a gente não conhece vocês, foi realmente, né, boca a boca. fui ver a indicação que você falou, mas eu queria, então assim, ela ficou impactada, porque a gente tinha ali tudo direitinho, tem um ponto, né, eu acho que isso é realmente importante. Isso está sendo falado muito hoje em dia, a questão até da pessoa, a aparência, né? Sim. Que muito importa hoje você tá, né, bem vestida, com uniforme, com uma estrutura ali adequada, isso passa credibilidade para a pessoa. Agora, uma dúvida, assim, que eu vou tirar uma dúvida, acredito que algumas pessoas também. Como que funciona na prática essa questão do valor do imóvel, assim? Alguém quero colocar minha casa para alugar. Aí eu decidi que eu quero fazer com uma imobiliária. Como que é essa questão da atribuição ao valor do imóvel? Esse é um assunto polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico e eu tenho muita dúvida sobre Eu isso. escuto demais o pessoal falando, rapaz, o corretor de imóveis esteve aqui e fez uma avaliação fora da realidade. Mas isso está acontecendo muito aqui, Acontece Pedro. muito. Joga o preço lá para cima, tipo assim, acho que até para passar pro vendedor, no caso, para a pessoa que está vendendo o imóvel, que assim, eu posso vender teu imóvel muito alto. E você vai ganhar mais, lógico. Mas na realidade não vai vender. Aí joga lá em cima para negociar. Se tivesse colocado um preço justo, já talvez teria vendido com mais agilidade. facilidade. Eu às vezes pergunto pro cliente, falo, você quer vender? Porque assim, nesse valor, não vai vender, você só vai anunciar. Entendeu? E não é nem questão de, para ser rápido, não. Tem gente que tá fora da realidade. Muito assim. Não é tipo assim, eu avaliei isso aqui, por exemplo, em R$3.000 e o outro colega avaliou em 2.500, 2.800. A gente tá falando de uma coisa próxima. Não, tipo, eu avaliei em 3, mas o fulano teve que avaliou em 5, 6. E assim, e acaba que o proprietário, lógico que ele vai querer valorizar o imóvel dele. Ele vai falar, não, então aí você tá ficando louca, tá botando meu imóvel lá embaixo, porque não é possível. Ele vale 5, ela quer me passar 3.000? E na maioria das vezes, a pessoa que procura já vem com uma coisa na cabeça, né? Já. Com um valor que ele acha que vale, acha por achismo, e aí vem, né? Ou então decepciona ou surpreende. Até porque as pessoas, elas botam um valor ali afetivo, né? E, infelizmente, para negociar, não tem valor afetivo, tem para você. Mas para venda ali, não. Aí a gente tenta com um jeitinho, olha, tal valor tá um pouco acima, a gente entende que tá... Mas você quer sentir, quer colocar e sentir o que vai ter de retorno, o que o cliente, a pessoa que procurar vai falar? A gente tem ligação, assim, que
botei o valor que a pessoa quis. O pessoal fala pra mim, o quê? Vocês estão ficando... Já falaram, vocês estão ficando doidos? O que tá acontecendo com São Pedro? E assim, tem gente que a gente consegue... Olha, vamos chegar no meio termo, mas tem gente que não, esse valor, vale isso e... Eu quero isso e ponto. E como que é esse critério de avaliação a partir da Imovit? Ô Pedro, esse critério de avaliação, em primeiro lugar, localização, né? Onde fica o imóvel. E vamos avaliar ele por dentro, porque a avaliação as pessoas falam, esse lugar aqui é bom, vale tanto. Não, a gente tem que ver por dentro como é que é, que tipo de material foi usado, se é um porcelanato, se é uma pintura. Então, dali você vai fazer uma avaliação desse imóvel. Vai tirar a conclusão, esse seu imóvel vale tanto. Não, mas o meu vale mais do que isso. Eu falo, se vocês quiserem que a gente coloque esse valor, nós vamos colocar. Mas se alguém fizer alguma oferta, eu posso passar para você? Ah, pode. Porque daí você começa uma negociação. Uma negociação, eu quero 1.000. Aí o outro, não, eu pago 500. Aí o lado de trás, eu vendo por 800. Aí já vai eu dou 600 até chegar a um acordo. Porque os preços surreais, né? É difícil você vai ficar com aquilo ali no Instagram ou na tua plataforma e... Você é corretora de imóveis há quanto tempo, Isis? 3 anos. Você considera que a parte mais difícil é avaliar o imóvel? Ou não? Não considero, não. Para mim, a parte mais difícil é um contrato. Porque a gente quer fazer tudo certinho e o pessoal inventa coisa que não existe e quer modificar tudo que é o certo, que é a lei. Tem coisa que, óbvio, o seu imóvel dá pra gente botar um detalhe ou outro, mas tem coisas que... Então, pra mim, assim, ainda mais assim, poxa, eu tô estudando aquilo, eu sei que tá errado, não é desse jeito. Tomara que não dê problema, mas se der problema... Essa parte burocrática é o que salva nessa hora, né? Exatamente. E aí a gente agarra muito nisso. E você tem que dar segurança a ambas as partes, né? Tanto o comprador como o vendedor. Porque se der alguma coisa de errado, aquele corretor me enganou. A gente não quer nada disso, a gente quer atender bem a todos. A todos, Eu perguntei porque eu vejo, a pergunta da Paula foi muito boa, eu vejo muita dificuldade nessa parte de avaliação. Sim, muita dificuldade. E muita gente que tem resistência até em alugar com imobiliária por isso também. Eu sozinha aqui, eu vou colocar o que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero, mas e a pessoa, na verdade... E a pessoa não tem segurança nenhuma, né? Mas a pessoa, o imóvel é dela, não é nosso, entendeu? A única coisa que eu vou falar, olha, não tá dentro do mercado, mas é seu, você quer dessa forma? Não tem muito... O que a gente fazer, entendeu? Não sou eu. Eu já tive situação... mas você botou muito caro, você... Tenta com o proprietário abaixar R$300, porque vocês... Gente, não sou eu quero ajudar todo mundo, eu quero que todo mundo saia feliz, eu não quero dificultar, não tô aqui para dificultar a vida de ninguém. Não sou eu, é o proprietário, entendeu? A gente até... Atende. E aí você fica assim, né? Porque você tem que ter jeito para negociar com o proprietário. Poxa, abaixa um pouco, porque vai parecer, nossa, ela já quer alugar ou vender, tá empurrando esse valor mais baixo. Porque... Aí o outro, nossa, tá muito caro, porque é a comissão dela, né? Ela quer tirar esse valor. É uma linha tênue mesmo. Você tem que tentar agradar a todos, é difícil. E nessas grandes negociações, Paula, é muito por conta do metro quadrado, né? Ou não? Então, nas grandes negociações, é aquilo que eu te falei. Como que é a avaliação? Por exemplo, a Itaipava. A Itaipava é um ponto de logística, né? Que você ali tem um bom acesso e você tem uma boa saída. Por exemplo, eles estavam lá em Cabo Frio. Aquilo ali era ridículo, aquilo ali. Tanto para a chegada, né? Chegasse uma carreta carregada ali, parava tudo ali. Você lembra onde era? Lembro. Eu não lembro, não. Onde? Entendeu? Perto de onde era também a antiga Ford. O sinal sei. Naquela avenida principal antes do açaí. Do açaí? Açaí que chama. Bem antes, um prédio ali vermelho. É muito ruim, então aquela entrada ali, chegava numa alta temporada, meu Deus do céu. Uma carreta entrando ali atrapalhava tudo. Uma saída de caminhão ali também atrapalhava tudo. Você vê aqui, eles não têm esse tipo de problema. O acesso é fácil, a locomoção de caminhões é fácil. Isso conta muito na hora do... É logística, né? Tem que ter. Mas aí, para essa avaliação, conta essa distribuição ali da logística deles ou conta o metro quadrado? Porque ali é uma área em grande valorização comercial também, né? Eu digo assim, porque eles têm uma empresa de distribuição, mas
ali na beira da rodovia, bem próximo da Mas, de Cabo mas foi o que Frio. ele falou, depende da área. Por Do exemplo, tipo. o Dom ali, aquela área do Dom, foi o metro quadrado, o valor do metro quadrado. Um posto de gasolina não é o valor do metro quadrado. Aí vem essa questão que a gente puxa, consumo, lucro. quanto exatamente, o lucro, A localização também conta, entendeu? E aquela área ali da Itaipava não é questão de frente para a rodovia. Porque lá na frente da rodovia o proprietário não quis fazer, porque ali é mais comercial. E os fundos ali não é tão comercial como é a frente. Correto? Os fundos ali é mais logística. Tu vê o próprio antigo Costa Azul, toda a mercadoria entra por ali. E o deles ali é logística, eles só querem guardar ali para poder sair para distribuir. Eles não vendem ali. Eles têm os próprios vendedores dele que vão para a rua e vendem, eles só saem para entrega. É tipo a Marbella também, que é a mesma coisa. Essa localização da Itaipava, em comparação a Cabo Frio, Poxa, muito melhor. muito melhor. Muito melhor. Sabe Muito onde é? melhor. Aqui em São Pro Pedro. Sei, tipo, sei. pro Perto do tipo do mercado. segmento, foi o que a gente falou, que depende muito, né? Exatamente. Ô Paulo, Cada como coisa. que você vê o desenvolvimento? Porque assim, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Nós, aldeenses, a gente tem como parâmetro Cabo Frio. A gente cresceu tendo como referência Cabo Frio. Então, assim, Cabo Frio que tinha os melhores restaurantes, Cabo Frio que tinha vida noturna, Cabo Frio que que tem praia, né? Que a Salões gente de tem beleza, acesso. tudo isso. Os mais diversos segmentos e Cabo Frio era referência. Você saía para comprar roupa, você ia para Cabo Frio. Quando você vai dizer onde você mora, mora em São Pedro. Cabo Frio, do lado. É, do lado de Cabo Frio. Há 20 anos atrás, você mora em Cabo Frio, você mora em São Pedro, mas você dava Tinha que dizer que era ao referência lado, como Cabo Frio. Então, assim, nós, assim, eu tô falando a nossa geração, exige 30 anos, né? A gente construiu na nossa cabeça Cabo Frio como parâmetro. E hoje eu vejo que a região dos lagos em si, ela está deixando de ser voltada para a capital, teoricamente, Cabo Frio, e sendo distribuída real em desenvolvimento em todas as cidades. Eu dou um exemplo, por exemplo. Quem não conhece Iguaba e vai a Iguaba hoje, eu até estava conversando com um amigo de Iguaba, que no nosso tempo de escola, há 15 anos atrás, tinha uns amigos que vinham de Iguaba para estudar aqui em São Pedro. E quando tinha dia de chuva, por exemplo, como esses últimos 2 dias e hoje, a gente até brincava, pô, como que você saiu de casa? Que Iguaba alaga, não tem como andar Veio de Iguaba, veio de barco. Você mora em Guaba? Ué, que Tinha até essa brincadeira. E hoje não existe mais isso. Iguaba está vivendo um desenvolvimento gigante. Gigante. A próxima, a gente não fala de política aqui, a gente vai continuar sem falar, mas a gente está falando de progresso e desenvolvimento urbano. Iguaba vai terminar o próximo ano com 80% das ruas pavimentadas. Então, assim, Cresceu muito. nós, aldeenses, olhamos Cabo Frio como referência. Mas Iguaba, que é a nossa vizinha, está num crescimento muito grande. Então, Paulo, a pergunta é, não sei se eu até me estendi demais, mas a pergunta é o seguinte: esquecemos Cabo Frio, deixa Cabo Frio de lado e agora é pra cá mesmo, São Pedro, Iguaba. Como que Arraial, nem vou tocar em Arraial, porque Arraial tem lá todas as dificuldades lá de distribuição Mobilidade. de tudo, de terra, enfim. Mas como que você vê o desenvolvimento assim da região para os próximos 10, 20 anos? Ô Pedro, eu vejo São Pedro da Aldeia bem na frente, sabe? Porque aquilo que no início a gente estava falando, São Pedro da Aldeia é o coração da nossa região, né? Principalmente para essas empresas aí de logística. E você vê que hoje nós estamos captando vários comércios de Cabo Frio para cá. É o caminho, né? Eu estou vendo um montão de bar, restaurante, tudo vindo para São Pedro. Aquele nosso centro ali, né, a gente tem tido procura de gente querendo alugar, querendo, sabe? Estamos até com uma áreazinha que já teve até os próprios comerciantes de São Pedro estão procurando ali naquele ponto. Então, São Pedro da Aldeia hoje é o coração. Iguaba cresceu muito, como você falou. Iguaba hoje está uma cidade que ninguém imaginava ser, né? Aquela Surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Por gestão, não sei qual o que fez Iguaba crescer de uma forma tão grande. E São Pedro da Aldeia cada vez crescendo mais. Eu acho que vai surpreender cada vez mais. Vai surpreender cada vez mais. Eu Cabo pergunto- Frio. Tem É muita muito coisa bom pra boa. gente, né? Que É mora muito aqui. bom. Eu perguntei por quê. Cabo Frio perdeu o protagonismo para São Pedro.
né? E como o Paulo falou, é natural por conta da nossa localização privilegiada dentro da região, né? E isso independente de político. É uma história da cidade que começou lá em 2003 com o primeiro polo empresarial e que foi desenvolvendo nesses 20 anos. Será que se a gente hoje não tiver boas decisões, boas escolhas, a gente pode perder esse protagonismo, por exemplo, para Iguaba daqui a 15, 20 anos? Essa pergunta é um pouco... que é até interessante da gente conversar, porque assim, cara, eu imagino, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não via São Pedro do jeito Isso que eu ia te perguntar, o porquê não, né? Pra gente... A gente não imaginava que São Pedro fosse estar vivendo isso que a gente vive hoje. Será que daqui a 10, 15 anos a gente também não vai ter um ponto que a gente estagnou e que outros lugares vão crescer? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque o progresso ele vem, meu irmão, atropelando. Com certeza. Você vê, Iguaba está crescendo aos poucos. Só que Iguaba, praticamente o centro de Iguaba, aquela rua ali, eu acharia que ela tinha que se expandir mais, sabe? Isso é uma questão mesmo. Alguns bairros ali, por exemplo, ali perto do Popeye, poderia desenvolver mais comércio para ali, mais alguma coisa que chamasse a atenção, porque ele já tem até pela atrativo, pista. pela né? vista, tipo entendeu? assim, o diferencial de São Pedro também é que essa pista, né, essa visibilidade é muito extensa. Muito Tipo, extensa. para a empresa, né? A gente tá no Iguaba caminho você de- passa, para você conhecer mesmo, você tem que entrar, Tem que né? entrar. Você passa ali, tem Isso. uma extensão menor. E com esse crescimento de Iguaba, eu tenho uma visão que muitas empresas, comércios, bares, restaurantes, vão começar a usar Iguaba, porque Iguaba hoje está uma cidade bem Estruturada bem mesmo. estruturada. Eu bato palmas para o pessoal de Iguaba, que eles estão muito bem Tá crescendo bastante. crescendo Voltando bastante. um pouco para a área residencial, né, que é uma questão também que eu queria falar lá atrás e voltando agora, essa questão do condomínio tá crescendo muito, né? Aqui em São Pedro, eu lembro que há um tempo atrás, tipo assim, as pessoas buscam muito condomínio pela segurança, né? Pela essa questão da segurança. E não tinha muita opção igual tem hoje em dia, né? Hoje tá, como ele falou, vindo viver, vindo. Vocês acham muito que é por essa questão da segurança ou porque foi ficando mais na moda, assim? Ô, Paulo, a princípio né? A questão de segurança hoje é uma coisa que você tem que ter. E o condomínio te proporciona tudo isso, né? É lazer, é segurança. Você vê que a maioria dos condomínios hoje, eles têm um clube com piscina, com tudo que você não precisa vir aqui fora fazer. Você pratica Faz hoje lá. no seu condomínio. E antigamente, aqui em São Pedro, a gente tinha uns clubes, né? Que a gente frequentava para fazer E hoje você não Foi vê mais acabando. isso. É Foi verdade. acabando. E para vocês também essa questão do condomínio, eu lembro que quando teve aquela ação do Viver de imóveis, vocês passaram o dia inteiro. Eu lembro que Thaís passou horas em pé. E para vocês é bom essa questão do condomínio, porque centraliza muito ali diversas vendas, né? Não, com certeza. Com certeza, é muito certeza. bom. Bom para todo mundo. No lançamento do Viver de poxa, nós trabalhamos muito lá. Era eu, Thaís, estava eu e Thaís. Eu lembro, Thaís morta. Ô, A Paulo, gente trabalhando bastante ali. O veranista, ele procurava, um tempo atrás, até hoje, né? Procurava muito imóvel em condomínio, porque era mais seguro. Até porque ele vinha passar finais de semana ou férias. Hoje mudou, né? Você considera que o morador está procurando condomínio por conta da segurança ou procura sendo mais de pessoas de fora? O morador de São Pedro. Isso, morador de São O Pedro. morador de São Pedro são poucos que procuram condomínio. A maior parte são pessoas de fora que vêm pra cá. e vê aquela estrutura, né, que o condomínio te Justamente oferece por conta do desenvolvimento por da cidade. do desenvolvimento da cidade. Legal. Inclusive, Muita a gente gente de fora. viveu uma polêmica aí, né, em relação a um grande empreendimento que vem para a cidade, que é o da BRZ, com 448 unidades e tal, e houve uma polêmica em relação a serem muitas unidades A habitacionais, enfim e tal. Mas eu procurei saber um pouco real do empreendimento. Se você fizer uma divisão por metro quadrado, dá muito maior do que muitos prédios que tem na cidade. Porque ali salvo engano, são 7 blocos, né? Isso. Mas espalhado numa área grande, que tem condomínio, que tem clube, que tem área de lazer, que tem piscina, que tem lugar para festa, que tem tudo. Então, assim, por mais que
sejam muitas unidades habitacionais, o loteamento onde vai ser implementado é gigante. Pô. Então, assim, vocês veem isso como positivo ou como um ponto preocupante? Ô Pedro, eu vejo pelo lado positivo, né? Porque você, por exemplo, hoje um apartamento lá está num preço acessível, né? Não está uma coisa muito exorbitante. E quem quer uma coisa com mais luxo, vai partir para o outro, um apartamento maior, uma coisa maior que... Ali são 2 quartos, né? São 2 quartos. E 50 e poucos metros, né? quadrados. 50. Então, uma família que tem uma renda, eu quero dizer assim, não tem uma renda para comprar um de 400, 500, mas compra aquele ali. Ali é Vai literalmente uma conseguir viver bem. oportunidade. Você mora num lugar bom, bem hoje localizado. é o bairro mais procurado, que é a Nova São Pedro. Isso. Né? E com um valor bem menor do que qualquer outro Mas ali. esse valor para você está dentro da realidade ou está numa oportunidade mesmo? Se você fosse fazer a avaliação... Aí Pedro tá cismado com essa avaliação. Fala aí, Fala, Paulo. Paulo. Pedro, Eu jogo a bomba pro Você Paulo, falou olhe pra 400, ele. 500 é um apartamento maior. 400, 500... Ah, 1000. tá, o valor... Isso. mas Não, aí você nós tem temos 2 públicos, né? outros. É. Você tem um público que gosta, vai pegar esse de 400 e 500, e tem outro público que vai para aquele de 200 e poucos mil, porque vai caber dentro do orçamento dele. É o Agora, 8... é aquele negócio, vai inchar a nossa cidade? Vai. Isso aí não resta a menor dúvida. Nós temos que nos preparar para isso. A nossa mobilidade urbana tem que mudar totalmente, né, para poder atender esse público. Vai atender o de 200, vai atender o de 300, o de 500. São mais carros. São mais carros, são... Muito mais. Conclusão, vai dar mais movimentos no comércio? Vai. Isso aí não resta a menor Tem São um ponto mais tudo, positivo e um lixo. ponto negativo, Eu acho que tem mais esgoto, positivo tudo. do que negativo. Não, sem dúvida. É o que eu falei para vocês, assim. A gente cidade estava tá falando crescendo. sobre a questão do progresso. A gente comentou sobre Cabo Frio, São Pedro e Iguaba. São Pedro é 5, 6 vezes maior que Iguaba. Né? Então, assim, tem muito espaço para expandir, para crescer, enfim. E, naturalmente, vão vir outros grandes empreendimentos. Esse é só o primeiro. Eles têm terra para fazer o segundo. Não, esse é o segundo. Tem outro lá no Baixo Grande. Já tem Não, acho que ele tá nove. falando Nova São Pedro, né? Não, eu digo desse ali tipo da- de prédio. Tem o... É o Brisas. Brisas. Brisas da Mas eu tô Lagoa. falando Ele, do... ele tá falando da Nova Tô São falando da Pedro. BRZ, esse de 448 unidades é o primeiro. É o primeiro. Tem um Primeiro. segundo que acho que são 300 e poucas unidades. Então, assim, é lógico que o primeiro sempre impacta. Mas daqui a pouco vão vir outros. Com certeza. Entendeu? Então, assim, por isso que eu tenho muita curiosidade, Deus me permita estar vivo até lá, para ver como que São Pedro vai ser daqui a 15, 20 anos. Porque, assim, as decisões de hoje, elas vão impactar Com no certeza. amanhã Com certeza. de forma muito grande mesmo. certeza. Então, por isso que me gera essa dúvida, e como a gente tem uma pessoa que tem uma visão privilegiada, que é o Paulo aqui conversando com a gente, eu estou tentando tirar dele realmente essa imagem, o que ele acha que vai ser no O futuro. custo disso tudo vai ser bem alto, né? O poder público vai ter que se adequar a essas coisas. Vai tem ter que, isso também. Vai crescendo vai e vai crescendo, custando mais. vai gerar também mais Vai ter que arrecadação. estruturar. Né? Para o próprio município vai gerar uma arrecadação Ô boa. Paulo, hoje se você fosse comprar um lote em São Pedro para valorização daqui a 20 anos, você compraria onde? Vai ficar gravado, hein? Aonde eu compraria? Daqui a 20 anos, se Deus permitir, Tem a gente pergunta. vai lá. Paulo, prepara o jantar aí que a gente vai assistir eu o programa para compraria- ver se as coisas aconteceram. Eu tive vendo esses condomínios novos que estão saindo aí. Eu teria 2 lugares que eu fiquei com o olho, sabe? Aquele lá da Praia Linda, né, que está para sair lá, está em fase de terraplanagem, e esse aqui depois do Cisne Branco. O Riviera. Você tá com valor acessível. Retiro. Do Bosque, é. Se você comprar agora, daqui a 2 anos, não vou dizer 20 anos, daqui a 2 anos, aquilo ali vai estar quase o dobro. Tá, Verdade. loteamento. Você falou de condomínio. E loteamento? Loteamento que tem lançando aqui. Acho Não, que mas não tem nenhum. Tem alguns Não, que ele lançam. quer dizer, tipo, o local, né? O É, bairro, não, assim. um bairro que hoje você compraria um lote com uma visão comercial. Ah, tá. Comercial. Comercial, tá. Eu acho que aquela parte do Retiro seria uma área ideal hoje. Eu tive conversando com uma pessoa, não sei se você vai ter essa mesma leitura. Tem um projeto
naquela área onde é o pronto-socorro hoje, de virar um polo de saúde, né? Com policlínica, com centro de imagem, enfim, com diversos equipamentos públicos voltados para a saúde. Então, ali, de alguma forma, se isso num futuro vier a acontecer, vai ter uma valorização imobiliária, né? E a gente vê o quanto, por exemplo, a cidade está crescendo ali para aquela área do Retiro. A gente não imaginava que fosse ter um empreendimento no porte do Riviera, onde hoje está sendo construído. Você acha que aquela é uma área que vai ter maior desenvolvimento hoje comercial do que, por exemplo, a área ali do Sonda? Olha, eu acho que sim. Porque o Retiro hoje, você entra lá no Retiro, meu Deus, aquilo lá tá uma coisa de louco. Você vê muitas casas ali, tem aquele condomínio que já é antigo ali, o Belo Vale, que lançaram. Nós estamos também com outro, está até com a gente lá para venda, de sítios. São terrenos de 1.000 metros, é um condomínio de sítios. Tipo aquele Fazenda da Praia que tem ali, por ali, né? Tem um lá que vai lá perto da estrada da Integração. É esse daí, Fazenda da Praia. É esse. Aquilo lá é lindo, pô. É Não lindo, sei se é você lindo. já tem até um spa ali, muito, muito bonito. Eu já fui, muito lindo mesmo. Então, eu vejo aquela área com crescimento bom. É porque o pessoal fica muito com a cabeça só na Nova São Pedro. Nova São Acha Pedro, que limita ali. Não, verdade. porque assim, o Paulo falou em 2 anos, tá tudo bem, em 2 anos você vai ter uma valorização ali, beleza. Mas eu acho que, eu estou imaginando uma coisa grande. Estou falando realmente um bairro estruturado. Que você tenha farmácia, mercado, opções de academia. Mas vai... Eu acho que ali, em 20 anos, talvez, o Retiro vai ter essa proporção. Isso, Com é certeza. só questão longo Agora prazo. você falou ali mas do vai ter. próximo ao pronto-socorro. Aquilo ali é uma incógnita, né, Pedro? Pode ser daqui a 1, 2, 3 anos, como pode também não vir. Não, sim, Ou sem daqui a dúvida. muitos anos, é Ou verdade. daqui a muitos anos, que infelizmente aquilo ali não depende da prefeitura, depende do Estado, né? Sim. Até da União. Até São da muitos União, isso é fatores, verdade. Que acho que pela prefeitura, pelo município, já estaria pronto há muito tempo. Mas não tem arrecadação para Não isso tem e a gente não tem nem previsão de ter. Isso aí, a gente depende de verbas. Até porque não é só estaduais, construir, federais, é manter, né? Até porque não é só construir. E manter isso aí, um hospital não é mole não, aqueles aparelhos são muito Não, caros, a muito gente caros. conversa assim e nesse tipo de conversa a gente tem a noção da proporção que São Pedro tem em terra. Isso é verdade. Cara, é muito lugar, Isis. Eu tô pensando, vamos dar um exemplo. Pedro tá empolgado. Como que a gente daqui a 15 anos, você imaginava que vou dar ali aquela rua ali que dá acesso literalmente aos condomínios, que tem ali o Badigé, que tem a Belíssima. Em volta do aquela antigo rua valão. ali, em volta do valão antigo ali, valão, sim. vai virar uma rua comercial forte, né? Antigamente, até conversando uma vez com a Duda do Shake, que a gente gosta, Um abraço né? pra Duda, Da aproveitando. Saída Forte. É. Ela tava falando, Pedro, minha tia falava que as pessoas imaginavam que a cidade ia ter crescimento comercial ao redor de igreja. Por isso que aqui na Igreja Matriz tem tanto comércio ao redor. E aí, para um bairro como Retiro, você tem que até dar uma sorte, né? Vou dar um exemplo, na Nova São Pedro, vai ter a igreja lá, do lado do teatro. Ali não vai ter tanto apelo comercial como teve, por exemplo, aqui em volta da Igreja Matriz. Então, daqui a 15 anos, 20 anos, será que o Retiro vai ter esse apelo comercial? Às vezes não. Né? Pedro, sabe o que acontece? O nosso centro aqui da cidade, o crescimento foi muito... Houve um crescimento de comércios, mas de prédio, moradia, porque você tem um grande problema que chama-se IFAM, né? Você tem Problema não, né? Chega alguns momentos que é até um retrocesso. Você tem esse problema. verdade. Eu me lembro que ali nos fundos da igreja, o Maurício Alves estava construindo, ia fazer um prédiozinho de 2 andares. Mandaram derrubar o 2º andar. Então, conclusão, você não pode... Você tem uma metragem para você construir. Como aqui na Nova São Pedro, você os pode construir até 8 andares. Então, já é um avanço, né? Porque o nosso centro, você vê, aquelas casas ali que tem aquela frente, você não pode mexer ali. Você só pode mexer dali para dentro, mas a fachada você tem que manter. Tudo bem, é uma coisa histórica, a gente tem que respeitar, né? Mas atrapalha o desenvolvimento da cidade. Eu aposto que a longo prazo tem que ir para algum lugar. Aqui vai chegar uma hora que não vai ter E até mais. com o crescimento lá, por exemplo, com esses novos lotes, condomínios,
os empresários vão começar a ver com outros olhos também, né? E querer investir ali, porque vai ter gente por ali. Eu não sei se você lembra, mas quando foi feita a Nova São Pedro e começou a lotear realmente, fazer venda de terrenos, todo mundo falava que o comércio ia para lá. E não aconteceu até agora. Né? Tem o quê? A Nova São Pedro tem 10 anos? Ou mais um pouquinho? Tem mais. 12 anos, 15 anos? É verdade. Todo mundo fala, não, o banco vai para Nova São Pedro, o mercado vai para Nova São Pedro, sei lá o que, vai para Nova São Pedro. E não aconteceu. A Nova São Pedro tem aquele projeto também de levar... Acho que a prefeitura para ali também, isso também movimenta, né? Conforme vai chegando, vai movimentando, vai movimentar um pouco mais. Hoje, Pedro, eu tenho visto ali na Nova São Pedro, pessoas já construindo lojas para aluguel. Ali próximo, ali Ao teatro mesmo ali de esquina. em frente ao teatro, o cara tá Já viu a construindo uma estrutura? loja Já, Lojão de esquina, né? Então, agora com esse lançamento, você entrando no Viver de cara, o que estão fazendo de casa lá não está no gibi. Tem ali mais de também 100 frentes de obra. Tá com um projeto também, um prédio, uma parte residencial e uma parte comercial, só para parte para médicos. Aonde? Só para clínicas. Ali na frente do Valão, eu passei lá hoje. Tem um eu vi uma projeto... placa, tipo assim, 35 verdade. apartamentos, 38 Verdade. salas. Então, assim, porque a gente não tem. A gente Não, não mas tem aí aqui você entendeu. um centro Aquela médico, rua não tem. Entendeu? Não, Aquela rua ali vai ficar muito comercial. e a gente já tem um Quando mercado ali. Terminar de fechar aquele resto do valão ali, pô, vai ficar um Não, local de fácil estacionamento que para ali Vai ficar... de lado, entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai... Eu sempre falei, né? A Isis sempre ouvia a Thaís. Eu falava, o empresário que chegar aqui na Nova São Pedro, comprar um terreno e fizer um centro comercial, cara, ele vai explodir isso aqui. Verdade. Né? Eu sempre falava isso. A gente ninguém tentou, lembra? acreditava. Com um grupo uma vez. Falei, Ele gente, perguntou. faz um centro comercial com estacionamento, com tudo direitinho. E tipo Cabo Frio. Com clínicas. Em Cabo com... Frio você lança um centro comercial ali em frente, os hospitais ali, antes de estar pronto, está tudo alugado Tá tudo ou alugado, vendido. verdade. A gente já teve uma vez um empresário que perguntou, o que vocês acham? A gente falou isso, faz um centro, faz uma estrutura mesmo, com estacionamento, com salas para clínica, enfim, salas. Vou te falar uma coisa boba que muita gente procura aqui. Sala comercial que tenha um banheiro só para sala. Cara, parece uma coisa assim de outro mundo. Pra quem quer atender, principalmente, Não tem, né? porque você tem um prédio que aí tem 10 salas e um banheiro que fica trancado, cada um com uma chave. É verdade. A gente tem procura pra isso. Eu quero uma sala que tem um banheiro pra mim. Banheiro. Pô, aí porque, veio por exemplo, uma psicóloga, uma nutricionista, vai atender, Exato. vai Eu lá. sei que ali na como. frente do Buriti tem uma construção grande, vai ser um centro voltado para estética. Beleza e estética, né? Que vai ter a belíssima embaixo, segundo, terceiro, quarto, quinto andar que vão ser de salas. Nossa, legal. sim, Vai sim. ficar legal lá. Já tá subindo. Já tá né? subindo. Paulo, você falou pra gente que tem um grande sonho de trazer uma universidade para São Pedro, né? Com certeza. Ó, E você- tá marcado aí, Paulo. E você, como grande agente de negócio, você vai, no momento certo, você vai conseguir esse quiser. presente para a cidade. Das empresas que você trouxe, qual que você considera que você tem aquele carinho especial? Você fala assim, poxa, essa é a do querendo meu cada coração. Pedro, olha, eu acho que foram todas. Sabe que foi muita luta, sabe? Não foi uma negociação rápida, né? Cada uma tem a sua importância, Cada uma né? tem a sua importância, né? Teve a sua negociação, o seu trabalho. Aí você vê aquilo escorrer pelas mãos, aí daqui a pouco, não, eu vou insistir. Não, aconteceu muito. No Dom foi uma coisa inédita. O Dom foi Todo muito mundo a sua assinado, aí ideia. tinha um herdeiro. Não Nossa. quero isso não, eu quero isso. Não vou assinar não. Então, aí você fala, meu Deus do céu, você trabalha, Meses e meses investe e meses, meses tudo e meses, pronto, conversa, tudo vai pronto. para reunião e chega na hora o cara, não, agora eu quero isso. Aí você luta de novo para poder achar o dono daquela área, aí o dono já não é mais vivo, aí você tem que achar os herdeiros. Tem Complicado. muito aqui assim, né? Muita coisa. Muitos imóveis. A que- gente costuma dizer, nós da Imovits, que a gente quer, não é só fazer um aluguel, fazer uma venda, a gente quer agregar valor para a cidade. E a questão da faculdade, uma universidade, né, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser um boom. Vai ser um boom. Vai trazer muita coisa boa para a cidade. Então, assim, não é só fazer a venda de um colégio, de uma faculdade, não. É agregar valor para a cidade, né? Uhum. E, assim, isso que a gente
também preza muito, né? Trazer essas empresas, gerar emprego na cidade. Legal. É Agora que você falou sobre a Imovit, Pedro falou sobre sonhos, né? Contem pra gente como é o sonho de vocês daqui a 10 anos. Como vocês esperam encontrar a empresa, né? Qual é o próximo sonho? Eu Abrir acho uma que maior? nem é tão longe para 10 anos, não, porque a briga já começou no espaço. Vamos reduzir para 5 anos, então, Paulo. Vamos reduzir, né? Eu já estou brigando com Já elas, tá né? brigando, Eu já. quero um espaço maior. Mas a gente não tem condições, não. Mas nós vamos ter. Eu chegar lá, nós vamos ter. O que acontece, Paula? Não é... A gente tem muita dificuldade, não sei em outras áreas, mas mão de obra, né? Serviço qualificado. Pra gente crescer, a gente precisa de gente com a gente. Pra crescer junto. A gente não vai conseguir... Não adianta eu botar uma imobiliária enorme com um setor pra isso, um setor pra aquilo e não ter pessoas ou não conseguir dar conta Da daquela demanda que vai aumentar, sim. E hoje esse é um grande problema pra gente. Até de abrir em outras cidades também, por conta disso, Isso, né? A gente olha, às vezes eu e Thaís, a gente olha uma pra outra, a gente fala, caramba, será que a gente vai dar conta? A gente precisa de gente pra trabalhar Até com a porque gente, precisa pra ter somar, confiança, pra agregar valor. Por isso que quando a Renatinha chegou lá no escritório, gente eu falei, agarrou olha, agarra essa menina. Mas vocês pensam, vocês ela precisam... Ela é muito especial, ela é muito especial. Ela é muito especial. Vocês precisam ela é uma de menina gente fora de série. na parte administrativa, ali pro dia a dia, ou vocês precisam de corretores capacitados assim para venda, para negociação direta? Os dois. Qual a maior dificuldade? Os dois. No administrativo, hoje, o que a gente queria, nós trabalhamos com a locação e a parte administrativa, que há um tempo a gente não fazia. E aí decidimos fazer a administração. Antes a gente só fazia locação e intermediação, ponto. Hoje a gente faz administração. Tomou uma proporção que já está difícil pra gente, só eu e Thaís. Administração é locação. Administração da locação. Da locação. Isso. Então, hoje já chegou no ponto que a gente está ponderando quando a gente vai pegar uma administração, porque pra gente dar conta. E aí a gente queria muito ter uma pessoa para ter um WhatsApp só dos nossos clientes de administração, por exemplo. Ih, acho que eu tô vendo uma nova especialidade pra eu fazer aí. Uma nova oportunidade. Então, a gente precisa, corretor, a gente precisa de gente na rua. Vem crescendo muito, né, a demanda, né? Porque enquanto a gente está resolvendo uma outra parte... Tem a questão da visita também, né? Que é um ponto muito Então, isso que eu falo, corretor de rua, que eu digo, a gente precisa de gente para ir pra rua fazer isso. Porque a gente, às vezes, está resolvendo uma situação, o telefone toca para mostrar um imóvel. Tem que parar tudo pra ir. E a pessoa quer ver na hora, não tem essa, não, vamos marcar pra semana que vem. Tô aqui na frente do imóvel. Caramba. Porque a pessoa tá ansiosa, né? É toda uma expectativa. Tem gente que quer pra ontem o negócio. Então, a gente larga tudo. Então, isso a gente sente falta, de ter uma pessoa para ir lá, atender, mostrar, né, o imóvel, isso a gente sente falta. Dentro também. dessa questão da apresentação, eu tenho visto que vocês têm investido muito também nas redes sociais, né? De mostrar o imóvel com vídeos. Como que funciona essa questão do marketing? Porque você falou que hoje é um dos pontos que você mais vende, né? A pessoa vê pelo Instagram, vê um story, vê um vídeo no Reel. E como que vocês estão agora investindo mais nessa questão do marketing? Inclusive, eu quero só aqui aproveitar o momento. Todo mundo deu eu quero mandar um parabéns pro fotógrafo de vocês. É. Que ele O fez um Alexandre, trabalho né? excepcional. Paulo ficou bonitão nas fotos. Eu e Pedro, a gente quer marcar Elegante. nossas fotos lá. Eu falei, rapaz, antes você fez Nem essa foto, vai precisou ficar de bonito filtro, assim. hein? Nem precisou de filtro e Tá vendo? ajuste. Não, ele é o 10. nosso marketing, a Thaís, né, encontrou uma amiga, né, de escola, de muito tempo. Tá aqui nos bastidores que tá aqui também. nos bastidores. E chegou até a gente. E nós gostamos muito do trabalho dela. E ela tem nos ajudado muito. E são amigas, né, de infância, estudaram juntas. E nós estamos muito satisfeitos. Ela é uma pessoa muito dedicada, muito profissional, né? E só tem a somar com a gente. Ela não vai correr, não, que nós vamos amarrar ela no nosso pé. Não vai correr, não. Não vamos deixar ela Agora sair que a correndo. gente começou, antes era mais amador, né? Era mais a gente ali, mas a gente vai se adequando, né? Ao mercado, ao novo, né? Hoje em dia a rede social Isso passa muita credibilidade Muita também, né? Vocês vendem muito Profissionalismo. pela internet, né? vende pela internet. Isso é importante. Vem muita gente pela internet. E E hoje, ela né, chegou agora, mais somar. uma que a gente A gente tá na fase ainda de teste, não com ela, né? É ela, é com a gente ela que mesmo. tá fazendo o teste com a gente. Coitada. Porque Quem vai grava, fazer os vídeos? Apresentando o imóvel e tal. Essa, né? Então, é isso daí. Aqui. Esse é o Natal teste. decidindo. Porque
a gente tem essa dificuldade ainda de aparecer ali e não adianta, essa conexão é importante hoje em Eu já dia. Muito fica aí o meu importante, feedback, muito importante, que verdade. foi muito, achei muito legal, chamou atenção. É. Uma coisa diferente, um vídeo E mostrando. foi o nosso primeiro teste, a gente teve assim, um retorno, foi além das nossas expectativas. Aquela casa que vocês fizeram aquele vídeo. Isso aí. Dá pra você ver cada detalhe, a pessoa que quer, né, Exatamente. conhecer a casa, o E imóvel. com isso, não é só, Pedro, o cliente que quer comprar aquela casa. Depois disso, a gente teve clientes porque ele é uma casa no Blue Garden, clientes do Blue Garden que procuraram a gente pedindo pra gente fazer aquele serviço na casa muito dele. legal. Muito Também legal. é uma forma de captar novos clientes. Com né? certeza. Com certeza. É um diferencial, Com né? certeza. Legal. É isso, pessoal. Conversa boa, ela flui rápido Com e certeza. o programa tem hora pra iniciar e hora pra terminar. Vai ter corte dos erros, da parte que Nada, aqui eu esqueci, vai- peraí, deu Não, branco. aqui é tudo no tempo real. Aqui não volta nada. Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi muito bom para entender um pouco Muito do bom. segmento de imobiliária, da gente entender também esse crescimento da cidade, do passado, do presente e do futuro. Então, assim, muito obrigado. Obrigada a vocês. Nós desejamos muito sucesso para a empresa. Muito obrigada mesmo pela participação. Nós tínhamos muitas dúvidas que agora a gente conseguiu aqui esclarecer com vocês. Então, bom. gente, muito obrigada para quem participou. Agora a gente vai deixar um espacinho para eles mandarem um abraço para a equipe, uma consideração final, Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, né, pelo espaço que vocês estão dando para todos os comerciantes, todos os empresários. Isso é muito bom, né? Só soma, né? E dizer que estaremos sempre à disposição de vocês no que nós pudermos ajudar e poder divulgar mais o nosso trabalho. Tá? Muito legal. obrigado, Paula. Você é uma pessoa que tem um carinho especial. Obrigada Pedro, pelo que é um convite. grande amigo que eu sempre admirei, sabe, por tudo que ele foi, sempre foi um parceiro, sempre perturbei ele muito na procuradoria. Quando tá, meu amigo, obrigado aí por tudo aí. Gente que agradece. Obrigada, gente. Vamos mandar um beijo para nossa equipe, né? A Thaís, Isso aí. que é a nossa sócia, não pôde estar aqui, É né? a minha filha, né? Exatamente. Renatinha, que tá escondida. Aquele sorriso maravilhoso, olha lá. Ela Sorriso exala ela- alegria. Nosso marketing Renatinha, tá chega aqui pra dar um aqui. tchau. Vamos quebrar o protocolo, Vai morrer de vergonha. Vamos Dá quebrar o tempo. protocolo. A minha esposa, Mara, que só... É isso aí. Renatinha, Fala, gente, ó. essa é a Renatinha, tão falada. olha pra câmera aqui, ó, A aqui tão na falada frente. Renatinha. Deixa, ó, Renatinha, Obrigada. fala no Renatinha. microfone aí do Paulo, @ da imobiliária. @Imovits. Isso É aí. isso, Sigam lá. pessoal. Obrigada. Obrigado. Pega o link aí Obrigada, do programa, gente. manda no grupo da família, Obrigada no grupo por- dos amigos, por da abrir galera da espaço. imobiliária. E tamo junto. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada, boa noite.